never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Gostaria de pedir, para vocês pegarem os livros para acompanhar mais essa aula. Vamos lá. Hoje nós iremos tratar sobre a escrita, no caso aqui a escrita em foco, que encontra-se na página 118 e 119, certo? Antes de começarmos a falarmos sobre o assunto, sobre o conteúdo, uma dica, que eu vou dar para vocês. Dentro da língua portuguesa, há regras para se utilizar palavras, para se escrever palavras. Mas é certo que uma aula vocês não vão aprender todas as palavras que se escrevem, no caso aqui com S, com X, com Z. Então, a melhor dica é ler. Quanto mais vocês leem, mais vocês captam a imagem e memorizam na cabeça. Então, a regra é simples. Para se escrever bem, precisa-se ler muito, certo? Precisa gostar da leitura. E hoje nós vamos falar sobre o uso das consoantes. O uso das consoantes S, Z e X, certo? Então, hoje nós vamos tratar as consoantes Z, S, Z e X. E nós temos aí uma confusão dentro da língua, porque nós temos palavras escritas com S, mas que tem um som de Z, palavras que são escritas com X, que tem som de Z. Por isso há essa complicação em deduzir como se escrever, como escrever da forma correta, da forma certa, certo? Vamos lá. Para iniciarmos, o uso das consoantes S, Z e X. Na língua portuguesa, muitas vezes utilizamos letras diferentes para tentar representar um mesmo som. É o que acontece aqui no caso, acabei de falar com S e com X. Em algumas palavras, o S e o X podem nos confundir quando tem o som de Z. São escritas como outras palavras, mas que tem um outro som, que tem uma outra sonoridade. Por isso há essa confusão. E creio que nós vamos tirar aqui as dúvidas hoje. Então, observe. Quando é que eu vou utilizar S? Prestem atenção. Quando vocês irão utilizar S? Para não errar. Vamos lá. Nas palavras terminadas em es, o es com acento circunflexo, esa, isa, osa, oso e ense. Então, essas terminações vocês utilizam o S. Vamos lá. Maltês. Maltês termina com es. Então, o S, no caso, a escrita é com S. A mesma acontece com freguês, português, holandês. Então, terminou com es, eu escrevo com S. Certo? Vamos lá. Freguesa. Termina com esa, freguesa, então se escreve com S. É o mesmo que acontece com princesa. Então, vocês vão pegar palavras que vocês tenham dúvidas e vão ver se a terminação é essa. Se a terminação for essa, vocês utilizam o S. No caso, poetisa, isa, gasosa, osa, venoso, oso, campinense. Então, são palavras com essas terminações, nós utilizamos o S. Regra simples. Tia, mas a senhora falou aí poetisa, a senhora falou freguesa, gasosa, venoso. E são palavras escritas com S, mas com som de Z. Por que será? Nós temos uma regra simples. A regra é, quando nós temos duas vogais e o S está aqui em meio a essas duas vogais, ele tem o som de Z e não de S, certo? Então, entre o S, entre duas vogais, ele tem som de Z. Vamos aqui, vou pegar a primeira palavra, freguesa, esa,
Exa, a. Então o S vai ter som de Z, certo? Mesmo acontece com as outras. Poetisa, o I e o A, o S está no meio, por isso tem um som de Z. Gasosa, O-A, o S está no meio, por isso ele tem esse som de Z. Venoso também, o O e o S está no meio, por isso eles têm o som, né, de Z, porque eles estão, a regra é simples, eles estão em meio em duas vogais. Tia, mas quando eu quero falar o som de S entre duas vogais? Simples, eu utilizo dois S's. É o que acontece com a palavra osso. O, dois S, O. Nós temos o O e o O. Então, para ter o som de S, eu utilizo dois S's, certo? Então, quando nós temos o S em meio duas vogais, ele tem o som de Z. Mas vocês já sabem, né, as terminações ES, ESA, ISA, OSA, OSO e ENSE, eu escrevo como S, mesmo com o som de Z. E para mim ter o som de S entre duas vogais, em meio de duas vogais, eu escrevo dois S's. Vamos lá, outra regra. Depois do ditongo. Depois de ditongo também eu utilizo S. Nós temos aí alguns exemplos. Lousa, sabe o que é ditongo, né? É aquelas duas vogais que não são separadas dentro da divisão silábica. Por quê? A regra é simples. A regra da língua portuguesa, nós não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Isso acontece no ditongo, por quê? Porque nós temos uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal, certo? Nós temos aí lousa. Lousa se escreve com S porque antes temos aí um ditongo. Coisa, fazão, casa, pousada. E maisena. A maisena tem um relato aqui para vocês. Por que a maisena é escrita com S? Porque antes nós temos o ditongo e algumas pessoas veem em supermercados, na caixinha, o nome de maisena escrito com Z. Aquela maisena escrita com Z é a fábrica, é a marca do amido de milho. Mas a maisena, a escrita da maisena do amido de milho se escreve com S. Por quê? Porque antes nós temos um ditongo e a regra é simples, certo? Então a maisena da caixinha é a marca, mas a maisena, para representar o amido de milho, é com S, certo? Outra, nas formas dos verbos pôr e querer. Puser, pusesse, o verbo pôr, e do verbo querer, quisesse, quiser, se escreve também com S. Nas terminações ase, ese, ise e ose. Vamos lá. Fase se escreve com S. Dá até para saber por quê. Porque nós temos fase A, E, o S está em meio a duas vogais, por isso que ele tem um som de Z. Catequese, crise, osmose e sacarose. Então, para se escrever as palavras com S não é tão difícil, certo? Mas é bom que vocês leiam, prestem atenção na hora que estiverem fazendo as leituras, para gravarem, né, a imagem na cabeça de vocês. Essa é a regra principal para se escrever bem, certo? Aí nós vamos agora ver as palavras que são escritas com Z. Vimos, né, as regras que se utiliza o S, e agora nós vamos ver as regras que se usa, né, que se escreve com Z. Vamos lá. Em substantivos abstratos femininos, o que são esses substantivos abstratos femininos? Abstrato porque ele já vem de uma outra palavra. No caso aqui, eles terminados em es ou esa, que tem origem em adjetivos. Por exemplo, grávida. Grávida é um adjetivo que se dá a uma mulher que está grávida, certo? Então, para me falar que ela está no período de gravidez, esse gravidez eu escrevo com Z. Por quê? Porque gravidez é o substantivo abstrato feminino que tem origem lá no adjetivo, na palavra adjetivo, que é grávida. O mesmo acontece com esperto. Esperto é o adjetivo, no caso masculino, né, esperto.
Então, para me fazer esperteza, o substantivo abstrato feminino eu escrevo com Z, certo? O mesmo acontece com a palavra leve. Leve é o adjetivo, então o substantivo da palavra, que se origina da palavra do adjetivo leve, leveza, se escreve com Z. O mesmo acontece com belo. Belo é o adjetivo. Para me escrever beleza, eu escrevo com Z. Nítido também é o adjetivo. Então, para me fazer o substantivo abstrato feminino, no caso nitidez, eu utilizo também, escrevo com Z. Então, é bom vocês observarem se ela tem origem de um adjetivo e se o feminino, né, abstrato, é terminado com es ou esa. Se for, se escreve com Z, certo? Com Z. Vamos lá, nas palavras terminadas em isá, dentro do verbo, isação, no caso, que é o substantivo. O isá é verbo e o isação é o substantivo. Nós temos aqui alguns exemplos. Palavra escravo. Escravo, escravizar, escravização. Se escreve com Z. Canal, canalizar, canalização. Também se escreve com Z. É uma regra importante que não tem no livro de vocês, que é bom também vocês se atentarem. Por exemplo, quando nós temos a palavra primitiva e derivada. Vamos lá. Quando eu falo aviso, o aviso é escrito com S ou com X? Com S ou com X? Com S ou com Z? Aviso. Aviso é escrito com S. Então, a palavra derivada, primitiva é aviso. A derivada é a que deriva dela, que é avisar. Se a palavra terminou em aviso S, então a palavra derivada ela irá ser escrita também com S. É o que acontece com aviso, avisar. Análise, analisar. Improviso, improvisar, certo? Se a última sílaba da palavra primitiva for terminada com S, vocês irão fazer a derivada, né, daquela palavra também com S. Percebam aí, ó. Análise, analisar é escrita com S. Improviso, improvisar com S. E análise, falei, né? Análise e analisar, certo? Temos outras palavras, é bom que vocês procurem. E por último, nós temos a regra do Z, antes das terminações ada, ao, eiro ou eira, in ou inha, nos casos em que estas se ligam às palavras não terminadas em S ou S mais vogal. Então, se a palavra não terminou, no caso, análise terminou com S, então o analisar vai ser escrito com S. Mas, no caso, pode acontecer da palavra não ser terminada com S. Se ela não terminou com S, então ela irá ser escrita com Z. É o que acontece com canal. Canal, canalizar, vai ser escrito com Z. Por quê? Porque o canal, a palavra primitiva, ela não terminou com S, certo? Então, a palavra derivada de canal vai ser canalizar e não vai ser escrita com S, e sim com Z. A palavra setor não tem terminação com S, então setorizar, a palavra derivada, vai ser escrita com Z. Mesmo acontece com trauma, não terminou com S, a última sílaba, então traumatizar vai ser escrita com Z. Padrão, não terminou com S, então a palavra padronizar vai ser escrita com Z. Aí nós temos aí outros exemplos, no caso, guri mais ada, que é terminada em ada, então gurizada vai ser escrita com Z. Capim mais al, que dá capinzal, também escrita com Z, terminação ao. Não terminou em S, em sílaba terminada com S. Cajá, maizeiro, cajazeiro, escrita com Z. Bom, maisinho, bonzinho, escrita com Z, certo? Espero que essas regras, né, essas dicas tenham ajudado vocês na hora de praticarem. Aí nós temos por último, né, como utilizar
quando usamos, né, a palavra X. Em palavras iniciadas por E, excetuando-se, fora apenas, esôfago e esotérico, que são derivadas, né? Então, esôfago e esotérico é começada com E, mas é escrita com, aqui no caso, com S. Fora essas duas exceções, as demais, começadas com E, elas são escritas com X. Nós temos aí alguns exemplos. Exagero, exalar, exame, exato, exausto, exemplo, exibir, existir, exótico e exultar. Então, todas as palavras começadas com E, elas são escritas com X, exceto, fora, esôfago e esotérico, certo? Espero que tenham aprendido. Nossa aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. E para vocês praticarem, eu vou deixar a atividade para vocês observarem, pesquisarem, lerem, que é muito importante para frisar, né, para fixar na mente de vocês. Nós temos a atividade da página 120 e 121, ela é pequena. Então, deem o máximo de atenção, façam o possível para vocês responderem todas. E qualquer dúvida eu estarei aqui, certo? Bons estudos, tchau, tchau, boa aula, beijos!